Bora descobrir quais foram todos os meus livros favoritos dos últimos 10 anos? Oiê, eu sou a Kata, esse aqui é o CriaLT e toda semana eu tô aqui falando sobre livros com vocês, pessoal. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês aí todos os livros, ou quase todos, porque pode ser que algum ou outro eu tenha deixado passar, dos meus favoritos aí dos últimos 10 anos. Eu vi a Tami, do canal Resenhando Sonhos, fazendo um vídeo como esse, eu achei muito legal, muito divertido e decidi fazer também, até porque agora em 2025... completam 10 anos que eu voltei pro mundo dos livros. Não que eu tenha me distanciado tanto dos livros, mas 2015 é um marco muito grande na minha vida de leitura, porque foi o ano que eu me renovei com a leitura e que eu acho que os livros tomaram um outro sentido na minha vida depois que eu li As Parceiras, que é um desses favoritos, é o meu primeiro favorito aqui da lista. Essa aqui é uma história que eu não sei, tá, como eu reagiria a ela nos dias de hoje. Faz muito tempo que eu li o livro, faz muito tempo que eu não releio, porque eu tinha o costume de reler todo ano. Eu acho que a última vez que eu reli ele foi em 2017, então hoje em dia eu já não sei mais o que eu penso sobre a história, mas eu sei que eu guardo ela com muito carinho no meu coração. As Parceiras é um livro da Lia Luft que eu tava lendo justamente para um vestibular. Eu fiz um trabalho na escola sobre ele também, ele foi um livro importantíssimo na minha vida. Foi ele que me fez descobrir e entender que eu gosto muito de livros melancólicos, mais tristes, sabe? Que puxem um pouquinho mais para esse lado mais sofrido. E aqui tem sofrimento dessa história, pelo amor de Deus. A Lia Luft soube trazer uma história muito poderosa aqui nesse livro que me marcou profundamente. Até hoje eu guardo ele na estante, assim como uma relíquia mesmo, por todo o carinho e por toda a nostalgia que ele representa na minha vida, por tudo aí que veio depois dele, sabe? Veio o CriaLT, porque eu sempre tive os livros na minha vida, sabe, gente? Mas depois lá de 2015 tudo tomou um significado bem diferente. Eu comecei, por exemplo, a anotar as leituras que eu fazia, quando eu lia, então eu comecei a ter uma visão um pouquinho diferente dos livros, e aí eu vim mais pra dentro ainda do mundo dos livros, vim aqui pra internet, comecei a procurar mais pessoas, eu já acompanhava, né, muitos booktubers, mas aí eu comecei a ir mais a fundo ainda, e depois acabei me tornando uma também, mas um tempinho depois. Então As Parceiras é o primeiro livro aqui da nossa linha do tempo que eu vou tentar fazer, porque muitas coisas, gente, lá pra 2016, 2017, eu nem me lembro quando especificamente eu li, porque muitas delas eu nem anotava. Por exemplo, lá em 2015 eu sei que eu li outros livros também, mas a única coisa que eu me lembro de ler foi As Parceiras, então pra mim é o marco do meu ano. Indo agora para 2016, eu me lembro que esse foi um ano que muitas histórias cruzaram o meu caminho e agora eu lembro bem melhor de quais foram elas, tá? Um exemplo disso é esse livro aqui, Em Algum Lugar das Estrelas. Esse aqui eu senti tanto a leitura, é um livro também muito melancólico, também muito triste, marcou muito a minha vida com toda certeza. Eu nunca reli o livro, eu tenho bastante medo de reler até e de perder essa nostalgia, essa experiência, mas tem uma frase aqui tão linda, uma frase em especial aqui que eu amo, é a frase que ele faz pra mãe dele, que pra mim, gente, pra mim essa frase é a minha mãe. Então é uma conexão muito forte que eu tenho com o livro em diferentes sentidos. Até hoje eu guardo essa frase comigo de um jeito que não tem explicação. Eu me lembro dela de cor e salteada. Esse aqui é um livro muito lindo também, muito interessante. Eu penso muito em reler essa história, tá? Mas ao mesmo tempo eu quero manter muito essa nostalgia, manter muito esse sentimento que eu tenho com o livro, que ainda é muito forte. Eu guardo essa história com muito carinho no meu coração. Eu queria dizer também, gente, que aqui ao longo da lista vão ter alguns livros que eu não me lembro tanto como é que foi essa experiência que eu tive com eles. Mas depois de uma forte pesquisa que eu fiz no meu Scoob, nas minhas memórias e o pior de tudo, assistindo os vídeos que eu gravei aqui pro canal, que essa é a pior parte de todos, é uma vergonha pessoal desgraçada, não é nem alheia, é pessoal mesmo, é uma vergonha minha assistir os meus vídeos. Fazendo essa pesquisa, então, né, eu concluí que vários livros aí são favoritos, mas muitos deles, alguns deles, hoje em dia, já não são mais, ou eu também simplesmente não lembro como é que foi muito a minha experiência. Mas eu vou contando aí pra vocês sobre cada um dos livros e sobre cada uma das experiências que eu tive, porque muitas delas eu me lembro também com muita força, como, por exemplo, esse livro aqui. Mas antes de continuar, então, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, deixem o like de vocês no vídeo e hypem esse vídeo se vocês puderem, e me acompanhem também nas redes vizinhas, que meus arrobas estão aqui na descrição do vídeo, junto com os meus links, e junto com o link do canal da Tami também, e o link pro vídeo dela que eu esqueci de falar pra vocês, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá então agora pra um livro que eu reli. Eu li ele a primeira vez em 2016, mas a releitura eu fiz em 2019, 2020, agora não me lembro, que é Eu Te Darei o Sol, e provavelmente eu vou ler esse livro esse ano de novo, porque a Galera Record tá relançando ele. Esse aqui é um livro pra quem gosta de drama familiar, é um livro
tão melancólico também, gente. Olha só a quantidade de coisas que eu marquei nessa história. Essas marcações assim são as que eu fiz da primeira vez que eu li, eu acho, e essas outras aqui são da segunda vez. Pretendo fazer novas marcações agora quando eu for reler, mas esse aqui é um livro que, assim, sobreviveu ao teste do tempo, continua sendo um favorito meu até hoje, e eu também espero favoritar agora nessa releitura que eu vou fazer, que eu acho que eu vou reler esse ano. Se eu não me engano, o livro deve estar vindo aí pra mim já, porque eles já lançaram, e vai ter outro livro da autora também, que é a Jandy Nelson, sendo lançado ainda nesse ano pela galera. E para fechar 2016, eu quero falar aqui sobre As Garotas, que é um livro que eu nem me lembro tanto sobre ele, mas eu sei que foi uma experiência muito boa e um livro muito arrebatador. Essa aqui foi uma leitura que eu fiz para um curso de escrita criativa e eu sei que eu li em 2016 porque eu estava em 2016 fazendo o curso. Então, eu acho que foi 2016 sim que eu li. Posso ter errado alguma coisa ou outra aí, mas acho que foi. Eu não sei se esse livro fez tanto sucesso aqui no Brasil quanto ele fez na gringa, mas pelo que eu acompanhei na época, ele era bem famosinho, bem hypado. A história do livro se passa na Califórnia, nos anos 60, e acompanha o olhar feminino enquanto faz menção ali à história do Charles Manson, né, e da seita que ele tinha. Eu lembro de achar muito interessante as conexões que a autora fazia. Eu gosto muito dessa pegada mais true crime, assim, que a história tem um pouquinho também, apesar de focar bastante nas garotas. Por isso que o livro se chama As Garotas e não propriamente na pessoa que manipulava elas. É um livro bem interessante, a gente vê essa manipulação acontecendo. Eu lembro de muitas coisas do livro, mas eu não me lembro muito bem qual foi a data realmente que eu li. Eu acho que eu li em 2016, então eu vou colocar aqui nessa parte da linha do tempo. E eu sei também que foi um livro favorito, né, gente? Então tá aqui nessa lista. Agora, o certo seria falar sobre 2017, porém, eu não lembro nada que eu li em 2017. Eu olhei meu Scooby, não tinha muita informação e o meu Scooby é uma bagunça. Eu fiz o Scooby lá por 2018, então eu fui anotando assim, meio a moda Miguelão mesmo, não sabia muito bem como anotar, não sabia muito bem datas de muita coisa, como eu comentei. Então 2017 é um ano que eu vou meio que pular aqui com vocês, tá? Porque eu não tenho certeza de quais foram os livros que eu li nesse ano, realmente não me lembro. Fiquei um tempão pensando, mas não consegui me lembrar de nada. Então vamos para 2018, que daí eu já me lembro melhor e já tinha bem mais anotado o que eu li nesse ano. E dali em diante eu acho que eu tenho um pouquinho mais definidas as coisas. Outra coisa que eu queria dizer é que livros como Jogos Vorazes, Percy Jackson, sabe, A Seleção, não vão estar aqui nessa lista porque eu li muito antes de 2015, tá? Lá em 2015 eu já era uma leitora, entre aspas, voraz, e eu já tinha lido Heróis do Olimpo, já tinha lido Harry Potter, tinha lido os clássicos, Crepúsculo também, então esses aqui não vão estar aqui nessa lista porque eu vou colocar livros da última década, dos últimos 10 anos, a partir de 2015. E não tô contando releitura, tá? Tô contando livros que eu li pela primeira vez porque nesse meio do caminho aí eu reli Jogos Vorazes várias vezes. Então para 2018 eu separei aqui uma leitura que permanece até hoje como favorita minha. Isso é impressionante. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que é um livro sci-fi, é uma história também mais melancólica, sobre a jornada, sobre a vivência dos personagens, que é da Beck Chambers, e eu terminei de ler a série completinha ano passado, gente. Olha o tempo que eu levei pra ler essa série. E o mais engraçado aqui com esse livro é que a primeira vez que eu li ele, eu não gostei. Eu comecei a ler o livro, ele era monótono, era meio paradão, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô lendo isso? E abandonei. E eu comprei muito ele por causa da capa também, que era muito bonita, e era Darkseid, né, gente? 2018, Darkseid. A gente já tinha esse negócio, assim, de querer ter uma coleção, de querer ter um negocinho, né? Até hoje eu tenho um pouquinho. E eu acho que eu comecei a comprar os livros da Darkseid por The Kiss of Deception, na Feira do Livro de Porto Alegre, em 2016. Eu lembro disso. Então eu acabei dando uma segunda chance pra esse livro, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, gente. A série dele, são 4 livros, é uma série de histórias que eu amo muito, guardo muito com carinho no meu coração, e outra hora eu penso em reler sim esse livro aqui, porque ele segue sendo um favorito. E é uma história que eu acho que combina muito com o que eu gosto de ler hoje em dia, então não rola aí esse medo de eu acabar não gostando tanto. Só o meu único medo de reler livros mesmo é acabar perdendo aí essa magia, essa nostalgia que eu tenho com a história, mas não acho que vai ser o caso aqui, porque eu gosto muito até hoje dos livros da série, né, e da escrita da autora. Indo agora para 2019, eu percebo aqui que eu fiz uma listinha que antigamente eu não tinha tantos livros favoritos. Acho que é porque eu não lia tanto também quanto eu leio hoje em dia, e também porque muita coisa eu acho que eu já perdi no meio do caminho, né, ficou perdida aí no meio da história. Mas em 2019 eu li uma história muito querida por mim até os dias de hoje, só que eu não terminei a série. Então aí cabe uma releitura também.
Os Garotos Corvos, gente, foi o primeiro ano que eu li Garotos Corvos pela primeira vez, que tinha sido um livro que eu comecei a ler e também abandonei, mas depois de um tempo ele se mostrou exatamente o que eu gostava de ler. Até hoje eu gosto muito de ler livros como Os Garotos Corvos, então esse aqui é um livro que eu acho que se eu reler, porque eu já li ele 2 vezes, eu vou continuar amando essa história. Eu não sei se em 2019 não foi a segunda vez que eu li o livro, ou se foi a primeira, agora eu não me lembro, mas eu sei que eu li esse livro 2 vezes. Na verdade foram 3, né? A primeira vez eu abandonei, no meio do caminho ali. A segunda vez eu li e adorei. E a terceira vez eu reli, porque eu queria continuar a série e fiquei um bom tempo aí esperando, então eu reli. E agora eu quero reler de novo, volta e meia eu penso em reler de novo. Inclusive a Tami tá fazendo um projeto de releitura junto com a Mai, né? E eu penso em entrar nesse projeto aí, começar a fazer a leitura, porque eu queria ler todos os livros, já que eu não terminei o último até hoje por preguiça e por medo de acabar a série. Olha que coisa mais ridícula. Então eu considero aqui Garotos Corvos, gente, um favorito até hoje. Em 2019 eu conheci também a escrita da Courtney Summers com Sadie. Esse aqui é um thriller bastante diferente. Ele se desenrola aqui entre o ponto de vista da protagonista que está procurando a irmã e um podcast que existe aqui no livro. Faz um bom tempo que eu li esse livro também, né? Eu não me lembro de tantas coisas assim tão a fundo, mas eu sei que eu gostei muito e que a autora comentou num post que eu fiz uma vez falando sobre o livro. Fiquei muito felizinha. Eu li também a da autora mais recentemente, O Projeto, e achei muito bom, mas Sadie tem esse apego mais nostálgico também, que eu lembro que na época eu fiquei, uau, adorei, favorito, 5 estrelas, e foi um livro bem falado na época. Eu sinto saudade de ler essa história. E eu li também A Casa de Vidro, que eu lembro muito de falar sobre esse livro aqui no canal, mas eu não me lembro tanto da história. Eu sei que era um livro de fantasia, que era uma novela, na verdade, e eu fiquei fissurada. Eu lembro de indicar muito, fazer vários vídeos aqui no canal falando sobre ele. Acho que eu fiz post no Instagram. Eu fiz e aconteci com o livro, tá? Hoje em dia eu já não me lembro tanto mais da história, mas eu sei que na época foi um favorito, que eu li a continuação, que é O Berço de Eras, eu acho que é esse o título, e ele foi um marco tão grande no meu ano que eu não podia deixar de citar ele aqui nessa lista, apesar de não lembrar tanto de como foi a leitura, porque eu me lembro de como foi a experiência e o resultado de toda essa leitura, porque eu amei o livro. E eu lembro que eu fiquei também muito surpresa, porque eu não achava que eu ia amar tanto a história quanto eu amei. Para 2020 eu separei 3 leituras. Eu acho que foi pouco, mas não sei se eu tô tão alinhada com o que aconteceu de verdade. Eu olhei meu Scooby, não lembro de tantas coisas, mas vamos lá. 2020 eu li então 1 Milhão de Finais Felizes em vlog com vocês no canal. Inclusive ano passado o Vitor autografou pra mim, fiquei muito feliz porque esse aqui é um livro importantíssimo pra minha vida. Ele foi também um divisor de águas, me ajudou muito aí no meu processo de autoaceitação como uma pessoa bissexual. Então é um livro que eu guardo com muitíssimo carinho, e ter esse livro autografado, gente, é simbólico demais. Eu conheci o Vitor ano passado na Feira do Livro de Porto Alegre. A Feira do Livro de Porto Alegre é outra coisa que é assim presente na minha vida, que é uma beleza, gente. Eu amo a Feira do Livro. Eu tive vários momentos importantes lá. Todo ano que eu vou, eu gravo vlog aqui no canal pra vocês. Vai estar aí no card pra quem quiser assistir a da feira do ano passado. E ter conhecido o Vitor lá também foi super simbólico. 1 Milhão de Finais Felizes é um livro, assim, importantíssimo na minha vida. 2020 foi o ano que eu li também O Mistério do Carneiro de Ouro, que é um livro maravilhoso que eu adoro. Foi uma das minhas leituras favoritas do ano também. Que saudade de estar lendo esse livro. Eu lembro, gente, que foi um livro tão divertido, tão leve, tão engraçado. Os protagonistas são crianças ali com 12 anos, 11 anos. Tinha as catalendas que assim se tornou um acontecimento pra mim o livro. Esse aqui é um daqueles livros que eu queria muito esquecer só pra poder reler de novo, porque eu tenho certeza que eu ia amar reconhecer esse livro. E também numa vibe completamente diferente, gente, 2020 foi o ano que eu conheci a Aline Bay com O Peso do Pássaro Morto, que acabou comigo, eu chorei, me desgraçou a cabeça, meu Deus do céu, o que a Aline Bay fez comigo? Esse foi um livro daqueles porreta, foi porrada, meu Deus! Hoje em dia eu já não me lembro de tantos detalhes do livro, eu lembro mais das minhas sensações em conhecer a escrita da Aline, que é uma escrita com uma métrica bem diferente. Ela tem ali uma forma só dela de escrever que eu acho que torna a história do pássaro morto, ali do peso do pássaro morto, ainda mais forte pra gente e talvez até mais pessoal. E eu sinto que o melhor livro da Aline é sempre o próximo. Eu já li 2 livros dela, os 2 são favoritos e eu gosto muito de tudo que ela escreve e quero ler também tudo que ela escreve. Indo agora para 2021, que foi o ano que eu conheci a escrita da Mariana Salomão Carrara com Se Deus Me Chamar Não Vou. Esse aqui é um livro da perspectiva de uma criança também, ali dos 11 anos por aí. E no momento que eu terminei de ler, assim, ali durante aquele ano, não se tornou um favorito, mas eu acho que com o tempo passando, ele ganhou muito o meu coração e até hoje eu considero ele um dos livros favoritos da vida. A escrita da Mariana é algo completamente surreal.
É uma coisa que eu não consigo nem explicar pra vocês. Eu tenho favoritado todos os livros dela que eu já li. E agora eu tô lendo um outro livro dela também que eu espero muito favoritar. E eu tô olhando aqui a minha lista e tô vendo que 2021 foi um ano e tanto, gente. Foi um ano que eu favoritei muita coisa e eu me lembro da minha experiência com todos esses livros. Por exemplo, esse foi o ano que eu li Fique Comigo, que é um livro favorito até hoje. Meu Deus do céu, a Yobami Adebayo não tinha esse direito, acabou comigo. Meu Deus, que livro bom! Gente, leiam esse livro, ele é impressionante, é um livro completamente impactante, eu fiquei sem palavras depois de ler. E foi também o ano que eu conheci o trabalho da Maíra Sigwalt, né, com a novela O Que Encontramos nas Chamas, que na época eu fiz até um vídeo só falando sobre ela, que de tão impactada que eu fiquei com o livro também. A forma como a autora escreveu é completamente diferente, existia ali uma passagem de tempo que ia entre o passado e o presente da protagonista que estava visitando a casa, onde ela passou um período de tempo com os tios em momentos muito difíceis, em situação de abuso físico e psicológico, então é um livro bastante pesado também, que até hoje eu penso muito sobre essa história e tenho ela ainda, né, como uma favorita, assim como Fique Comigo também é uma favorita até hoje. 2021 também foi o ano que eu encontrei essa maravilha, essa preciosidade, essa coisa maravilhosa que mudou vidas, mudou a minha vida. É assim que se perde a Guerra do Tempo. Guardo esse livro com muito carinho e sinto que cada vez que eu reler esse livro eu vou ter uma percepção diferente sobre a história, sobre essas duas personagens, a Red e a Blue, e tudo que envolve esse livro, a viagem no tempo, o amor, a metáfora, a magia, a fantasia. Ai, que coisa linda! Eu tenho uma lembrança muito boa com essa leitura. Eu sou uma das 3 pessoas que é apaixonada por esse livro. Eu amo ele de paixão, tá? Quero deixar isso bem claro. Six of Crows também foi um livro que eu encontrei em 2021, tanto o primeiro volume, né, quanto o segundo, que é Crooked Kingdom. Os dois pra mim são favoritos, 5 estrelas e até hoje uma das melhores fantasias que eu já li e uma das minhas favoritas. Meu Deus, como esse livro é bom! Quem diria que a Ali Bardugo, que escreveu a trilogia Grisha, que eu não gosto, ia escrever essa pedrada maravilhosa aqui. E acho que foi também em 2021 que eu continuei lendo a Aline Bay, né? Esse aqui veio autografado, gente. E aqui diz outono 2021 mesmo, eu li em 2021, então, pequena coreografia do adeus, outra canetada da Aline Bay, esperando aqui o próximo livro da autora para eu poder favoritar também e chorar horrores. Gente, tem muito livro aqui em 2021, por exemplo, Mordida, que é uma história em quadrinhos que, assim, foi sensacional. Eu amo essa história, a gente tem aqui um relacionamento entre um lobisomem e uma vampira. Esperem cenas muito engraçadas porque são pequenos recortes do cotidiano deles de uma forma muito hilária e muito divertida. 2021 também foi o ano que eu conheci Octavia Butler, então aqui Kindred tá nessa lista, óbvio. E se um dia eu não fui fã da Octavia Butler, eu não me lembro. Vocês já sabem que daí em diante, né, eu não passei um ano da minha vida sequer sem ler um livro dela. E pra fechar aqui esse ano, que teve muita coisa boa pelo jeito, eu li Torto Arado, que se tornou também uma das melhores leituras do ano e uma das melhores leituras que eu já fiz, do Itamar Vieira Júnior, que é um autor brasileiro. Eu ainda não li nenhum outro livro dele, mas eu fiquei muito impactada com essa história. Hoje em dia eu considero ela ainda uma história favorita, assim como Kindred também. Então vários desses livros aqui, até por ser mais recente, né, 2021 já é uma coisa mais recente. Acho que o meu gosto de lá pra cá mudou um pouco, mas também não foi uma coisa muito abrupta, não foi uma mudança muito uau, né? Então muitos desses livros permanecem sendo favoritos até hoje, como é o caso de Torto Arado, e eu queria muito ler outros livros do autor, como por exemplo Salvar o Fogo. Acho que em breve aí vem mais uma leitura de Itamar na minha vida, pra eu favoritar. Agora vocês se preparem que eu me esqueci que daqui pra frente é só pra trás. É muito livro, é muita coisa, então eu vou falar bem brevemente sobre cada um deles, porque tem no mínimo 10 livros favoritos por ano. Vamos agora então pra 2022. Eu lembro que 2022 foi um ano que eu já comecei favoritando muita coisa, como por exemplo aqui um thriller, um suspensezinho que é gótico mexicano e que tem realmente uma aura super gótica. Acho que até hoje é um livro que permanece aí como favorito, porque eu lembro que eu gostei muito, eu fui muito empolgada pra ler o livro, eu fui querendo amar, fui querendo gostar e fui com muito medo de me decepcionar, mas nada disso aconteceu, ainda bem, porque assim, eu estou cansada, tô saturada de não gostar de livros famosinhos do BookTok. Inclusive, eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, então me contem aí nos comentários se vocês querem ver um vídeo falando sobre livros famosinhos do BookTok que eu não gostei. Acabei de perceber que eu leio Ali Hazelwood desde 2022, porque eu li A Hipótese do Amor e favoritei. Continua sendo o meu favorito dela, não tem muito mais o que falar sobre esse livro, mas eu acho que até hoje, gente, o elemento surpresa ali da autora me pegou muito e é o meu favorito dela. Acho que nenhum deles vai passar. Eu pensei que Noiva ia passar,
Mas foi um famosinho aí do BookTok que me decepcionou. Vamos fazer a lista aqui agora já de famosinhos. Aparentemente também em 2021 foi o ano que eu fui me aproximando mais da romantasia com De Sangue e Cinzas, que, pasmem, foi uma leitura favorita do ano. Eu não terminei a série, mas eu tenho pensado muito em voltar porque eu tenho sentido saudade desse universo. Acho que essa aqui foi uma experiência bem surpreendente pra mim, que eu guardo com bastante carinho também, e eu sou uma das várias pessoas aí que gosta muito da série e que pretendo terminar. Eu li até o volume 4, a série principal são 6, mas é aquela coisa, tem spin-off, tem conto, tem tudo quanto é coisa, então se eu me animar a voltar, eu continuo lendo esse livro sim, essa série. 2022 foi o ano do Alto da Maga Josefa, que quem me conhece sabe o quanto eu amo esse livro. Toda hora eu tô indicando, é uma fantasia mega divertida de uma autora brasileira. Eu amo a Paola Siviero, eu acho que ela fez um trabalho tão legal, tão divertido e tão hilário aqui. Muito cômico, muito tragicômico também em alguns momentos. E as cenas finais do livro, sério, gente, quem quer um livro de fantasia em volume único, essa aqui é a história certa. Quem quer um livro também pra ler em um dia, é a história certa também. Eu lembro que eu li ele indo pra praia de carro. Eu sou obcecada por esse livro até hoje. Ai, gente, 2022 foi o ano que eu li A Guerra da Papoula pela primeira vez. Esse ano eu reli de novo, favoritei, continua sendo um favorito. Mas 2022 foi oficialmente o ano que eu conheci a escrita da Kwang com esse livro. E foi também meu primeiro livro favorito da autora, de muitos que viriam pela frente, né? Porque eu sou, assim, fãzaça do trabalho dela. Meu Deus, a escrita da Kwang é um troço, assim, surreal. 2022 tivemos aí, pra variar, Fernanda Castro também com Fantasma de Cora, um livro leve de fantasia, divertido, com mistério também, porque a prima da protagonista acaba morrendo e retorna como um fantasma para elas descobrirem juntas o que aconteceu, quem foi que matou ela. Livro divertidíssimo, gente. Merece muito ser favorito. Eu li também O Mar Sem Estrelas, que tá aqui atrás, junto com outros livros que eu não vou tirar daqui, tá? Pra não estragar meu cenário. A Guerra da Papoula tá aqui também. Mas esse aqui foi um livro, assim, que apesar de confuso, de louco, de meu Deus, o que tá acontecendo aqui, foi uma história que eu amei ler. Acho que valeria uma releitura, porque eu sinto que eu tiraria ainda mais do livro, tiraria ainda mais da história, mais informação, porque ele se referencia o tempo todo. É uma loucura ler esse livro, é um pouco cansativo também, mas valeu muito a pena. E fechando 2022 com Carol Kiovato, com o meu favorito dela até agora, Senciente Nível 5. Esse aqui é um livro que vai mais pro lado da ficção científica, que eu acho que é o que mais conversa comigo até hoje, e pra mim, dela, foi o melhor que eu já li. Eu gosto muito de Porém Bruxa também, mas eu já tinha lido antes, foi uns aninhos antes que eu li. É muito bom, mas ainda eu acho que Senciente Nível 5 me pegou de um jeitinho diferente, se tornou um favorito por causa disso. 2023. Agora esse ano, assim, eu me lembro muito bem de cada coisa que eu li. Minha irmã, a Serial Killer, foi uma das últimas leituras que eu fiz no ano, mas demorou um pouquinho pra se tornar favorita. Hoje eu tenho muito ela como uma favorita, eu acho esse livro sensacional. A forma como o autor escreveu tudo aqui é um livro divertido, ao mesmo tempo que faz a gente ficar assim, meu Deus, é uma mão no livro e a outra na consciência, sabe? Eu acho que esse livro aqui é maravilhoso pra ler e também é super rápido, gente, é favoritadíssimo com força. Temos aqui também Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, um clássico desse canal, né? O Amanhã 3 vezes. Já falei tanto sobre esse livro aqui que eu acho que eu nem tenho mais o que falar sobre ele pra vocês. Já destrinchei essas páginas todas aqui em vários vídeos no canal. Li também a duologia favoritadíssima, acho que são os meus livros favoritos da Octavia, gente. Sementes da Terra, né? No caso aqui o primeiro volume, que é a Parábola do Semeador, e a continuação, que é a Parábola dos Talentos. Uma duologia favoritadíssima, acho que são os meus favoritos com certeza da autora, assim. Os dois são tão bons, os dois são favoritos e 5 estrelas. Meu Deus, eu sou obcecada por essa história. E também esse aqui foi um livro que eu li uma vez, não gostei tanto, abandonei, e depois eu continuei lendo e amei. Outro clássico aqui desse canal, né, Operação Pedo, que junto eu vou falar aqui também, porque eu li bem próximos, Mariposa Vermelha. 2 classicíssimos desse canal, gente, eu fiquei completamente obcecada nas duas histórias. Mariposa Vermelha é um livro de fantasia e aqui a gente tem Operação Pedo, que é um livro de romance, mas que os dois, assim, são histórias que eu guardo com muito carinho no meu coração e vão ser favoritas pra sempre. 2023 também foi o ano de ler O Priorado da Laranjeira, que foi um livraço, que livro bom. Ele foi dividido em 2 tomos, eu sempre reclamo disso, acho que deveria ser um só, como é na gringa, né? O livro é um livro único, mas faz parte, gente, eles estão aqui atrás de mim, inclusive. É um livro só que aqui pra nós foi dividido em 2 tomos, né? 2 livros diferentes, mas faz parte, igual, eu amei muito a história. Esse foi também o ano que eu conheci a escrita da Toni Morrison com a Amada, que foi muito, muito, muito poderosa essa história.
muito impactante, eu fiquei sem palavras quando eu terminei de ler o livro, eu não sabia falar sobre ele, eu não sabia dizer o que eu tinha sentido, então eu concluí que era 5 estrelas favorito. Sabe aquela história que te destrói, que tu não sabe o que fazer, que tu não sabe pra onde que vai, e aí tu favorita por causa disso? Foi exatamente isso que a Toni Morrison fez comigo em Amada. Em 2023 eu li também Pimenta e Mel, que é um dos meus romances favoritos. Eu simplesmente amo a Kiki e o Malakai, que são os protagonistas. Aqui a gente tem um slow burn e ao mesmo tempo a gente tem ali um namoro falso acontecendo, né, que é o grande clássico das comédias românticas. Eu amo esse livro e sempre recomendo pra todo mundo. E foi o ano também de ler Peças Infernais, que é uma série que, assim, pra ter sido melhor, só se eu tivesse lido com 13 anos por aí. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu sinto muita saudade de estar lendo essa história e eu sinto saudade de estar lendo com 13 anos. Gente, se eu tivesse lido esse livro com 13 anos, eu não sei o que ele ia ser. Se agora ele já é um grande favorito e eu li o que com 24 anos por aí, se nessa época ele já foi um grandíssimo favorito, a trilogia toda, porque eu li ela em um ano, eu fico imaginando como seria se eu tivesse lido com 13. Ia ser, assim, outro patamar. Sensacional. Mas ainda assim, uma trilogia favorita minha, tá? Eu li também A Filha Primitiva, que eu lembro que foi um livro que conversou bastante comigo. Eu me emocionei bastante com o livro também. Fala muito sobre maternidade e sobre ser mulher, ser mãe. É um livro bastante dolorido de ler. Eu lembro que eu gostei muito dessa história. Coração de Espinhos eu vi que estava na minha lista de favoritos do ano e eu lembro que é um livro de fantasia. Eu acho que eu tô com medo de estar confundindo ele com outro livro que eu li, que é da mesma autora, mas eu acho que aqui tem a história da filha de uma bruxa, né? Esse aqui é um livro que eu sei que eu gostei muito, que eu sei que eu favoritei, mas que eu não me lembro tanto da história. Porém, eu acho que era de uma filha de uma bruxa. Eu acho que era isso, não tenho certeza, mas eu acho que era. A Noite Passada no Telegraph Club também é um livro que eu acabei não falando tanto, mas foi uma história que mexeu muito comigo, que me tocou bastante. Foi um favorito do ano também. Assim como A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, que pra quem quer um livro cozy fantasy, aconchegante, leia esse livro que vocês vão amar. Eu amei esse livro, ele foi um favorito do ano também. Bom, vamos fechar essa lista aqui agora falando dos livros de 2024, né? Pra 2025 eu não vou ter os livros pra falar aqui pra vocês ainda, mas eu tenho umzinho só, que foi O Avesso da Pele, tá? Por enquanto é o único livro que eu favoritei nesse ano. Na verdade, eu favoritei também A Guerra da Papoula, mas eu já tinha favoritado antes, então só permaneceu. Sobre as leituras favoritas de 2024, eu vou só falar os títulos aqui pra vocês, tá? Porque tem um vídeo bem recente aqui do canal de dezembro, né? Falando sobre os livros que eu favoritei, falando um pouco mais sobre a história, a narrativa e tudo mais. Então eu só vou mostrar as capas aqui pra vocês e mostrar quais são os livros. O vídeo vai estar aqui no card, pra quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição também, se vocês quiserem ir lá conferir mais de pertinho a minha opinião sobre cada um desses livros, tá? Vamos lá então, porque em 2024 eu favoritei muita coisa. Por exemplo, A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Meu Deus, que livro bom, gente, que livro bom. Todo mundo que eu vejo lendo ama esse livro, então é uma história que eu recomendo com muita força. Rebecca Kuang de novo nessa lista e 2 vezes, né? Com Babel, que é uma fantasia maravilhosa, e um thriller que é Impostora. Gente, esses 2 livros são maravilhosos, têm propostas bem diferentes, mas ao mesmo tempo criticam um ponto certo. Aqui em Babel, a autora fala muito sobre tradução e sobre o processo de colonização em forma de crítica, e aqui em Impostora, a autora fala muito sobre o mercado editorial e sobre privilégio branco. Tivemos em 2024 também a minha segunda leitura de Mariana Salomão Carrara e também o segundo livro que eu favorito dela, que é Não Fossem as Sílabas do Sábado, um livro muito emocionante que eu até deixei com a minha mãe pra ela ler, porque eu acho que ela vai gostar bastante. Teve romance favorito também, com 7 Dias em Junho. Eu já achava que eu ia amar muito esse livro, mas ele conseguiu ir ainda mais longe e me deixou ainda mais chocada, ainda mais apaixonada e ainda mais próxima da história. Eu amei tanto esse livro que eu não consigo colocar em palavras. Eu favoritei também A Duologia de um Estranho Sonhador, que todo mundo falava pra mim que era incrível, que era maravilhoso, perfeito, e aí eu precisei ler pra provar que era verdade, e realmente era, gente, ninguém mentiu pra mim. Todo mundo ama esses livros e com razão, porque eles são incríveis. É livro de fantasia maravilhoso. Veio aí também um grande favorito meu, mais um livro de fantasia, só que dessa vez mais gótico, mais dark, da Gil Domingues, né, que é uma autora brasileira, que se chama Canção dos Ossos. Eu amo esse livro e eu indico pra todo mundo, assim como eu indico um outro livro de fantasia, que é mais pro lado romantasia, romance entre deuses, que é Sonho e Pesadelo, também de uma autora brasileira, que é a Marina Dutra. Esse aqui mudou vidas, ele mexeu comigo, eu me cansei de indicar aqui pra vocês de tanto que eu falei sobre esse livro ano passado. E fechando aqui a lista de favoritos de 2024, eu acho que eu falei todos,
Pachinko, que era um livro que, ó, gente, eu enrolava pra ler, eu colocava em Tibiar, eu colocava em meta de leitura e eu nunca lia. Então, ano passado eu coloquei como meta de leitura pro ano. Eu falei, vou ler. E eu sentei e li e acabou que se tornou um grande favorito. Mas eu acho muito que eu li na hora certa, tá? Se eu tivesse lido esse livro antes, acho que não ia ter funcionado tanto pra mim e com certeza eu não ia favoritar e não ia gostar tanto dele quanto eu gostei agora em 2024. Vencemos esse vídeo, gente. Ficou um vídeo longo. Acho que ficaram pra vocês aí muitas dicas. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essas leituras, deem uma roladinha aqui no meu perfil, nas minhas redes vizinhas também, porque eu falei sobre todos esses livros já aqui no canal e nas minhas outras redes também. O meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e o meu arroba no Instagram é Crialité. Todos esses livros têm vídeos aqui no canal, então vocês podem me ver falando sobre eles bem mais de pertinho, desde as parceiras até os livros de agora, tá? Já falei muito sobre eles por aqui, mas é muito legal voltar aqui, revisitar o passado e falar mais um pouquinho com vocês sobre essas histórias. Eu acho que no fim das contas, a maioria delas, mesmo eu não lembrando de todas, eu guardo com muito carinho a memória da leitura. E agora para 2025, eu espero que venham muitos outros livros favoritos ainda. Esse ano tá prometendo muita coisa, né? Tô muito empolgada para vários livros e eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer a maioria dos meus livros favoritos dos últimos 10 anos. Me contem aí nos comentários quais os favoritos de vocês e se vocês favoritaram algum livro em comum aí comigo, tá? Muito obrigada, gente, por terem assistido. Espero mesmo que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo. E é isso então, gente. Se inscrevam no canal, comentem, curtam o vídeo, hypem o vídeo se vocês puderem e me acompanhem nas redes vizinhas também, tá? A gente se vê, então, no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!